e também nesta tarde participarmos à mesa com gratidão no nosso coração, trazendo à memória o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Coloque-se em pé, abra sua Bíblia no Salmo 86. O Salmo 86 é uma oração onde o salmista suplica ao Senhor o favor do Senhor com base na confiança que ele deposita em Deus. Salmo 86. E a oração do salmista começa assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Deus é o nosso ajudador, amém? E Ele também é aquele que nos consola. Consolar é fortalecer, é ajudar. Graças a Deus por sua palavra. Faça sua oração neste momento. Logo em seguida estaremos louvando ao Senhor nosso Deus. Pai, nesta tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos reunimos neste santo lugar, agradecidos pelo privilégio de fazê-lo, Senhor, para culto a ti, pois tu és digno, digno de toda honra, glória e louvor. E nós reconhecemos que tu és o nosso ajudador, que o nosso consolo vem de ti, Senhor, e declaramos que toda nossa confiança, esperança está única e exclusivamente em ti, pois tu és o nosso Pai e nós somos teus filhos. Nesta tarde, através dos cânticos, orações, da ministração da tua palavra, ao participarmos da mesa do Senhor, recebe honra, recebe glória, pois para isso aqui estamos. Em Cristo Jesus oramos, amém e amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia.
És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha da escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, Senhor, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Amém. Você é livre no Senhor? Graças a Deus pela sua graça, misericórdia, seu grande amor. Amém. Essa tarde é uma tarde de ceia, uma tarde que nós relembramos o que Cristo fez por nós quando nós ainda éramos pecadores. Amém. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque Deus nos amou primeiro. Amém. Não fomos nós que amamos primeiro ao Senhor, nós apenas respondemos ao amor de Deus, à graça do nosso Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero convidar você com os teus olhos fechados nessa tarde, adorarmos ao Senhor juntos. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz
da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Te adoramos nessa tarde, Senhor, pela cruz de Cristo. Bendizemos teu nome, Senhor, engrandecemos a ti, porque fomos atraídos pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia, Senhor, teu favor imerecido, Senhor. Bendizemos teu nome nessa tarde, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, daquele que abriu mão da sua glória. Aleluia, aquele que não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, abriu mão da sua glória, tornou-se homem. Aleluia, habitou o Senhor entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nessa tarde nós te adoramos, por isso nessa tarde nós te exaltamos, Senhor, e glorificamos teu nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Você pode sentar. Vamos ministrar ao Senhor com as nossas ofertas, dízimos. 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das crônicas, capítulo 29, a partir do verso 14, ou na verdade, apenas o verso 14. 1 Crônicas 29, 14. Davi louva o Senhor, e nesta oração de louvor ele diz o seguinte: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Depois em casa você pode ler o capítulo 28, a partir do verso 11, onde Davi mostra para Salomão a planta do templo e tudo que deveria ser construído.
no capítulo 29, do verso 1 até o verso 9, a doação de Davi para a construção do templo, também das suas riquezas. E por isso a partir do verso 10 ele começa essa oração, e quando ele se refere a estas coisas, ele está se referindo justamente a tudo que fora dado para que o templo fosse construído segundo a orientação divina. Mas é significativa a afirmação de Davi quando ele diz que tudo vem de Deus, e o que nós damos a Deus, na verdade, vem das mãos dele. Então é uma ideia aqui de devolver aquilo que realmente pertence ao Senhor, como expressão realmente de gratidão, de louvor e reconhecimento de que Ele é a fonte de todo sustento. Vamos orar. Após a oração você vai vir pelas laterais e retornar pelo centro. Pai, nós te damos graças pelo sustento, pela provisão, pela graça e sabedoria para administrar o que Tu coloca em nossas mãos, e pelo privilégio de poder trazer aquilo que pertence ao Senhor, em reconhecimento de que tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos Te damos. Recebe, Senhor, e seja glorificado o Teu nome. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Paz do Senhor, boa tarde. Vocês passaram bem? Bem mesmo? Que bom. A chuva não atrapalhou vocês, não? Não, né? Que bom. A alegria poder estar com vocês nessa tarde, para juntos celebrarmos ao Senhor, né? Sempre muito bom a gente estar diante da mesa do Senhor, principalmente porque nos traz a memória, né, o sacrifício de Cristo, né, o amor dele pelas nossas vidas, e como isso faz a gente refletir
sobre o nosso chamado, sobre o propósito. Ontem à noite eu estava dando aula para os novos convertidos, e é algo que eu gosto muito, e nós estávamos falando sobre o sacrifício de Cristo, né? E como não se apaixonar por Ele, em virtude de tudo que Ele fez, né? E se estamos aqui hoje, nessa tarde, para celebrarmos juntos ao Senhor, porque Ele, na realidade, nos amou de tal maneira, como diz João 3,16, né? Que não só Deus entregou o seu Filho, mas Ele mesmo se entregou a si mesmo por nós. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1. É algo que Deus tem trazido ao meu coração nesses últimos dias, e eu quero compartilhar com vocês. Já compartilhei domingo, né? Vou compartilhar com vocês algo que Deus tem. Domingo foi gozado. Eu saí daqui e tinha conversado com os pastores, e cheguei em casa antes de vir para cá. Eu estava assistindo uma convenção, um congresso, e dei uma pausa, né? Falei até para o Cristiano: deixa a televisão ligada, porque a hora que eu chegar eu vou continuar assistindo. Uma boa palavra, uma coisa. E na hora que eu cheguei em casa, na hora que eu dei o play, o pregador disse assim: você é filho ou você é cliente? Eu dei um play de novo, eu dei uma pausa de novo, porque eu tinha ouvido essa história um pouco antes de sair daqui, sobre uma conversa que a gente tinha. E eu falei, Deus, você quer falar comigo sobre essa situação? Porque é impossível. A gente estava conversando, compartilhando algumas circunstâncias sobre a questão de filho, e foi o que a gente veio falar no domingo, e o que a gente vai falar um pouco hoje. E Deus veio justamente colocar uma situação dessa. Qual é o teu sentimento? Qual é a tua identidade? Como é que você se vê, né? Então eu quero ler aí com você no capítulo 1 de João, versículo 12. Vai dizer assim, João, capítulo 1, versículo 12. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém, queridos? Eu quero pensar um pouco a respeito disso com você, para que nós possamos entender que a nossa salvação, efetuada pelo Espírito de Deus na nossa vida, porque é Ele que nos convenceu. Ele pode ter usado qualquer pessoa, tá? Mas quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi o Espírito Santo, que testificou ao nosso espírito essa verdade. E a partir desse momento, ele começa um processo de santificação na nossa vida. Fomos santificados, estamos sendo santificados e vamos ser inteiramente santificados. Amém, igreja? É um processo diário, contínuo, permanente na nossa vida, tá? Para que a gente venha participar agora, como filhos de Deus, das virtudes do Senhor, das virtudes dEle, nos transformando segundo a sua imagem, segundo o seu propósito, a imagem do Cristo, a imagem do Filho, né? Que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que se despiu da sua divindade, se tornou homem, se entregou pelas nossas vidas, morreu na cruz. É esse processo, são essas virtudes que Deus está gerando nas nossas vidas, por isso que Ele nos chama de filho. Dando-nos toda essa
capacitação agora de não sermos simplesmente uma criatura, mas sermos filhos de Deus. E nós precisamos restaurar essa identidade de filhos, queridos. Nós precisamos ter esse entendimento claro. É verdade, eu estava pensando vai chegando a uma idade, a gente está chegando a uma idade que a gente tem uma certa dificuldade de se entender como filho. Porque como nós vamos assumindo algumas responsabilidades, né, na fase da nossa vida, né, a gente se distancia dessa ideia de filho. Você falar de filho para um guri de 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade é fácil. Agora falar para uns gurizinhos que nem nós aqui, 60, 50, 60, 70, a gente fica com mais dificuldade, porque na nossa compreensão, hoje nós nos vemos como pais, nos vemos como avós, nos vemos como tios, nos vemos como bisavós, e não conseguimos nos enxergar como filhos. E por não nos enxergarmos como filhos, nós não conseguimos compreender que nós estamos carregando em nós as virtudes do Altíssimo, as virtudes de Deus, que nos ajudam no processo de santificação todo dia, que pretende transformar a nossa imagem à semelhança do Cristo vivo. Amém, queridos? Então a gente precisa restaurar essa identidade de percebermos que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Amém? Conquistado isso através daquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco, que é a entrega de Cristo, é a morte dele, é a crucificação dele, é o momento em que ele cumpre nele e carrega sobre ele todos os nossos pecados e nos restaura acesso novamente ao Pai. Amém, queridos? Porque quando eu tenho essa ideia de filho, quando eu tenho essa ideia de que eu sou filho, que eu sou filha de Deus, quando eu tenho essa compreensão da minha identidade, eu não vou ter dificuldade de entender os processos e o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque se eu sou filho, a Bíblia vai dizer que na velhice nós daríamos... Quem é que vai dar filho? Quem vai dar fruto? Os filhos. Amém, queridos? É para mim, é para você. É para nós. Quando eu me entendo como filho de Deus e há uma verdade estabelecida do Senhor para a minha vida, não é a minha idade, não é as minhas limitações que vão impedir de que eu venha a participar daquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a minha vida. Porque às vezes a gente se esquece disso, se distancia disso e acaba só enxergando as dificuldades. Elas vão vir para qualquer um. Minha mãe, eu estive com ela esses dias, e minha mãe vai completar 89 anos esse ano. E ela está com algumas dificuldades. E eu disse: mãe, sabe por que você está com essas dificuldades? Por quê? Porque você só chegou aos 89 anos. Porque se você não tivesse chegado aos 89 anos, você não tinha essas dificuldades. Então, quando a gente só olha para a dificuldade e não se enxerga mais como filho, a dificuldade toma uma proporção muito grande, queridos. E a gente não consegue perceber que mesmo neste tempo, a gente foi chamado para dar fruto. Para ser bênção. Como é que ela pode ser bênção hoje? Ela é limitada, ela tem uma certa...
Verdade, mas ela pode ser bênção, ela pode continuar orando pela sua casa, ela pode ser um bom testemunho do Senhor onde ela está, ela pode ter uma palavra de sabedoria, porque assim, os novos têm conhecimento, amém, queridos? Essa gurizada nova aí tem conhecimento, mas a sabedoria está nos cabelos brancos, né? Que já nos pés de galinha que a gente tem, né? Nessas coisas que a gente vai adquirindo. Isso não demonstra a tua idade, demonstra a sabedoria que você carrega. Então eu olho para mim e eu não falo, eu não estou ficando velho, estou ficando mais sábio. Estou ficando mais experiente. Eu estou vivendo hoje na minha vida algo que o meu avô não viveu, porque morreu com 50 anos. Então, quando eu olho para isso, eu fico empolgado. Eu fico empolgado, porque eu estou vivendo, eu estou entendendo que, como filho, Deus está colocou em mim um depósito, carrega as virtudes do meu pai, a fim de que, através daquilo que ele foi construindo nesses anos, de experiências, de dificuldades, de circunstâncias, foi construindo em mim algo que eu possa compartilhar com aqueles que estão no processo. Vou dar fruto. Pode ser que eu não corra mais como alguns estão correndo. Mas com certeza, a minha experiência, a sua experiência, a nossa experiência vai chegar no mesmo lugar aonde eles pretendem chegar. Então não se olhe para as suas limitações, queridos. Olhe para a sua identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E quando a gente não se percebe como filho, filha de Deus, e olhando para as nossas limitações, a gente acaba ficando frustrado, queridos. Você já viu o crente frustrado? Filho de Deus frustrado é um problema. Porque como ele não se apercebe daquilo que ele carrega, nada satisfaz ele. Ele é uma pessoa que está sendo movida a todo momento, que nem uma criança que precisa sempre de um brinquedinho novo. Porque ele não se satisfaz. Sabe? Então nós precisamos ter essa percepção, porque nós não podemos ser frustrados. Porque Cristo em nenhum momento na sua história se frustrou. Ele passou problema. Mas frustrado com aquilo que era o propósito da vida dele, ou o propósito do Pai para a vida dele, não, ele nunca se frustrou com isso, não. Tanto é que na cruz ele vai dizer, Pai, está consumado. Está consumado. Por quê? Porque como filho, o propósito que o Senhor havia estabelecido para mim, eu me envolvi, me gastei e me deixei gastar, me entreguei por Ele. E eu quero dizer, Pai, que está consumado. Então eu quero viver a minha vida e desejo que você viva a sua vida com esse entendimento de restauração de identidade de filho, e você chega no final da tua vida e fala assim, porque tem um monte de gente que vai chegando no final da vida e vai lembrando de coisas que poderiam ter sido feitas e não fizeram. E aí fica com o coração frustrado, porque não tem mais tempo de fazer. Eu não quero chegar no final da minha vida frustrado com aquilo que eu deixei de fazer. Eu posso não fazer na mesma velocidade, mas eu quero fazer tudo aquilo que é o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida. Tudo. Eu quero falar como Paulo, combati o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Mesmo Paulo sabendo que ia ser cerrado no meio. Ele não estava frustrado. Porque os homens, como nós já ouvimos aqui, até pastor Júlio, pastor Felipe falando, ele estava preso em cadeias, mas ele era livre no espírito, porque ele era filho, e ele sabia que ele era livre. Tem muita gente que está sendo livre, mas está preso dentro de si. Das suas amarguras, das suas tristezas, das suas frustrações, porque eles não conseguem se ver como filho. Então, eu sou filho de Deus. E se você compreende que você é filho, filha de Deus, você não vai ter dificuldade de compreender o que Deus deseja para a tua vida. Mesmo nessa idade, mesmo na idade que eu estou, não vai ter dificuldade, né, de compreender o que Deus deseja para as nossas vidas. Porque assim, de vez em quando você pode olhar, eu de vez em quando eu tenho as minhas conversas assim, bem particulares com Deus. Sabe aquele filho que fala assim: pai, eu preciso ter um papo cabeça contigo, né? E vamos sair para tomar um café, porque a mãe não pode ouvir do assunto, e o pai sai com o filho e vai ouvir o filho, porque isso faz parte, né, da maturidade, do crescimento. Eu de vez em quando convido Deus para tomar um chimarrão comigo, né? E falo: eu preciso falar umas coisas para o senhor. Eu preciso ter uma conversa séria contigo. E chego para ele e falo assim: Deus, eu sei que o Senhor não erra, em momento algum o Senhor erra. Então, todo defeito está em mim, não está no Senhor. Mas eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer que eu faça. Porque se todo defeito está em mim, eu estou olhando que eu sou o problema, não é o Senhor, se eu tenho certeza que é isso que o Senhor quer que eu faça. Aí Deus diz assim: eu tenho certeza que é isso que você quer que eu quero que você faça. Então, se o Senhor tem certeza, eu e o Senhor somos a maioria. Mas por quê? Por causa da minha capacidade? Não. É por causa de que o meu entendimento que eu sou filho. E aquilo que eu não for capaz de fazer, Ele vai me ajudar a fazer. Ele vai agregar pessoas, vai agregar outros que vão me ajudar a fazer. Porque Ele não me olha como simplesmente um serviçal, Ele me olha como um filho. Ele te olha como filha. Então, lá no teu dia a dia, na tua casa, nas tuas dificuldades, você está pensando que está sozinha. Mas não, os olhos do Pai estão sobre a sua vida, estão sobre você. Receba isso no teu coração, receba isso no teu íntimo, para que você possa compreender que você é amado do Senhor. Domingo até vou falar disso, só vou dar uma pincelada hoje. Nós temos um grande problema com a tal da síndrome do vira-lata. Nós temos que tomar cuidado com essa síndrome do vira-lata, que a gente acha que não é nada, não é ninguém, não merece nada. Isso não vem de Deus. Ele não morreu na cruz para você ter uma síndrome dessa. Ele morreu na cruz para te fazer filho e filha amada do Senhor. Então agora você anda como filho. Eu ouvi uma história muito interessante esses dias. Aonde foi que eu vi? Foi lá no Rio de Janeiro. Que diz que no tempo da escravidão, chegou no Brasil uma escrava. E ao chegar no Brasil, ela descobriu que estava grávida. Ela passou por toda a gravidez. O menino morreu, o menino nasceu, só que ele não tinha ideia de quem era o pai dele. E ele foi se desenvolvendo, e um dia chegaram para ele e falaram que o pai dele
era o rei daquela tribo deles, ó, de onde ele foi pego. E diz que a partir daquele momento, aquele menino, ele toma uma postura diferente. Ele continua fazendo o seu serviço, mas agora ele não faz mais o serviço como ele fazia, ele faz o serviço como filho do rei. Porque ele mudou algo dentro da mente dele, e ele começa então a ter uma postura diferente. A postura deles foi tão diferente no dia a dia dele que chamou a atenção do seu Senhor, que pega ele e traz ele para dentro da casa grande. E ali ele está cuidando das coisas com uma postura do filho do rei. E as filhas desse Senhor ficaram tão impressionadas que começaram a investir na vida dele em área educacional. E ele começa a aprender a ler, a estudar. E ele começa a se desenvolver. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi o primeiro advogado negro do Brasil. Porque quando ele descobriu que era filho do rei, ele mudou a sua postura. A gente é filho do rei e anda com a cabeça olhando para baixo. A gente não muda a postura. A gente fica do mesmo jeito, ô tadinho, ó céu, ó dia difícil, ó mês difícil, ó vida difícil. Não, sou filho do rei. Sou filho do rei. Aquele jovem que era um escravo, ele ouviu, ele não conheceu seu pai. Ele ouviu que ele era filho do rei. Mudou a sua postura, mudou a sua forma. A sua conduta chamou a atenção dos outros. Ele subiu de níveis e se tornou o primeiro advogado negro no Brasil. Eu e você somos filhos do rei, queridos. O Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Pensa nisso, queridos, não é pouca coisa. Não estamos falando de pouca coisa, queridos. Não estamos falando de um homem natural. Estamos falando o Deus que controla todas as coisas, visíveis e invisíveis, que através da sua palavra reorganizou tudo. Este rei te chamou para você ser filho dele. Quando você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. E isso foi possível através de Jesus Cristo. Então, queridos, o que Ele espera de nós, de mim e de você, que nós tenhamos uma postura de filho de reis. Porque nós, como mais experientes, que já passamos por muitas circunstâncias e carregamos muitas sementes, Ele deseja que eu e você sejamos aqueles que estarão ajudando e instruindo a nova geração que está vindo, queridos. Está vindo uma geração que não experimentou o que a gente experimentou. Eles não fazem ideia do que nós já vimos com Deus. Ouvimos Deus fazer, queridos.
Eles não experimentaram o que a gente experimentou, queridos. Da gente chegar num culto e vir para frente e de repente vem uma onda e o pessoal é batizado com o Espírito Santo. Quem carrega isso? Nós. Está aqui dentro, queridos. A Bíblia diz que o mundo está aguardando ansiosamente a manifestação de quem? De Deus? Não. Está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas se a gente levanta de manhã, ó dia, ó céu, ó azar, vai ser difícil, querido. Mas pastor, dói tudo, eu sei. Meu filho falou, liga para mim e diz assim, pai, levantou com dor hoje. Eu falei, Vinícius, vou falar uma coisa para você. O dia que você ligar para mim e eu falar para você que eu não estou tendo, que eu estou sem dor, eu não estou mais aqui e não fui eu que atendi o telefone. Porque vai chegando uma idade, na idade do condor. É com dor nas pernas, é com dor nas costas, é com dor de cabeça, é com dor nos braços, a gente está com dor em tudo. Mas nós estamos vivos. Sabe por que você está com dor? Porque você está vivo. Porque aquilo que está dentro de você quer fazer você correr. Você não consegue por causa da limitação. Mas há um Espírito que está aqui dentro de você que ainda clama, Abba, Pai. Então, se eu não posso correr, eu vou andar. Se eu não posso andar, eu vou empurrar na cadeira. Se eu não posso empurrar na cadeira, eu vou pôr alguém para empurrar. Mas desde que estejamos respirando, nós somos filhos do amado. Então eu gostaria que você não se visse só mais como uma mãe, como um pai, como um vovô, que nem agora eu sou. Daqui 17 dias, se tudo der certo, 17 dias, eu vou ser vô de novo, vou ter essa experiência novamente de ver um pequeno. Hoje o Davi já está voando. Hoje o Davi já hoje o Davi é uma graça, Vou ser vô de novo, Quem sabe daqui a alguns anos, se Deus me permitir, eu ter longevidade de vida, eu vou ser bisavô, que nem minha mãe é, que nem minha sogra é. Mas isto não se compara a eu me aperceber e entender que eu sou filho de Deus. E eu só vou chegar a experimentar isto porque um dia Ele me convidou, Ele me chamou para assentar com Ele. Porque se eu não tivesse aceito o convite há 29 anos atrás, muito possivelmente, da maneira como estava levando a minha vida, eu não iria desfrutar daquilo que Ele está me permitindo desfrutar como filho de Deus. Só estou desfrutando porque eu sou filho dEle. Por ser filho dEle, me tornei pai. Por ser filho dEle, me tornei avô. Por ser filho dEle, vi meus filhos casarem. Por ser filho dEle, vi tantas coisas. Mas só por causa de ser filho dEle. Quero convidar vocês a se colocar de pé, para quem puder, por um instante. E nós vamos agradecer ao Senhor por podermos ter a possibilidade de sermos, mesmo nessa idade tão frutífera que é, porque já que os velhos vão dar fruto, é uma idade frutífera, Nessa idade tão frutífera, a gente poder ser reconhecido e reconhecer como filhos de Deus. Amém, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde abençoada, diante da Tua presença. Pai querido, Senhor, em que nós, Pai querido, trazemos ao nosso coração, ao nosso entendimento, a plena
consciência e compreensão, Senhor, de que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor. Como é bom, Senhor, Pai querido, ter essa compreensão, ter essa certeza, Senhor. Pai querido, Senhor, porque sabemos que não estamos sós. O Senhor está conosco. A Tua palavra vai dizer, Senhor, que um pai e uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esqueceria de nós. E eu te louvo por isso, Senhor, porque mesmo sem compreendermos, sem entendermos muitas das circunstâncias que nos envolvem, sabemos que podemos contar contigo, Senhor. E eu te louvo e eu te agradeço, Pai querido, Senhor, porque como é bom, como é importante, pelo menos para mim, Senhor, em alguns momentos, poder ir diante do Senhor, que é meu Pai, poder abrir meu coração, me sentar quieto ao Teu lado, Senhor, e perceber a Tua presença, Senhor, e saber, Senhor, Pai querido, que eu não estou sozinho. Pai, eu te louvo por isso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por isso. É por isso que cada dia eu fico mais apaixonado por Ti, Senhor. Porque o Senhor tem restaurado em mim áreas da minha vida, Senhor, Pai querido, Senhor, Pai, e tem transformado, Senhor, a minha vida. E eu te agradeço por isso, porque eu sou Teu filho. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, eu te exalto, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor, e em seguida nós vamos estar participando da ceia. Fazer isso com alegria, em nome de Jesus, amém? Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido
lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimentas, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração, nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Aleluia. Você já imaginou esse momento? A melhor coisa que tem, eu às vezes fico vendo algumas chegadas e partidas. O que cabe dentro de um abraço é algo impressionante, né? Se a gente entendesse como o abraço é curativo, queridos, a gente abraçava mais. É. Como a gente entendesse que um abraço cura, a gente abraçava mais. Às vezes a gente não, em determinados encontros, a gente nem tem palavras. O abraço diz tudo. O abraço, ele é reconfortante, acolhedor, curativo. Ele supre as emoções, a carência. E tem uns abraços que a gente cabe direitinho nele, né? Outro dia eu estava aqui e o Davi esticou os braços para mim e eu peguei ele. Ele me deu um abraço, mas eu quase não prego, não, quase não sou para pregar, porque eu acabei direitinho naquele abraço. Ele não falou nada, ele não disse nada, mas ele não imaginava que aquele abraço trazia cura para o meu coração. Um dia nós vamos chegar lá e nós vamos abraçá-lo. Nós vamos caber no braço dele, no abraço dele.
fico pensando essas coisas, queridos. Eu fico pensando, essas pessoas que saem e às vezes por necessidade ficam anos fora, depois reencontra a pessoa. Ninguém aponta o dedo acusando, ninguém aponta o dedo defamando, ninguém faz nada. Eles correm para o abraço. Um dia Deus estará lá. E como o pai do filho pródigo, que correu de encontro ao filho, o abraçou, o beijou. Restaurou o filho a dignidade, a identidade. É isso que Deus quer fazer conosco, quando nós entendemos que somos filhos. Amém, queridos? Quero convidar as nossas irmãs que vão estar nos ajudando a servir você nessa tarde, a ceia. E eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos fazer de uma forma assim, nós vamos adorar o Senhor, continuar adorando nesse ambiente de adoração. Você vai sair do seu lugar, vai vir para cá, mas nós vamos começar lá do fundo para frente, tá? Vem do fundo, pega os elementos, retorna pelo centro, volta para o seu lugar, aguarde, e aí a gente vai orar e participar tudo junto. Amém, queridos? Vamos fazer isso? Amém? Então saia do seu lugar, venha, pegue o seu elemento e participe desse momento em adoração ao Senhor. O pessoal lá do fundo, bem-vindo, até chegar aqui à frente. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Pelo sangue fui salvo do pecado e da morte. Por seu sangue